Graças a Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, uma nova vida comece a partir de agora na sua vida. Que o Espírito do Altíssimo, enquanto você participa, você ouve essas mensagens, enquanto você ouve essa programação, ele venha na sua plenitude possuir você. O Espírito de Deus venha possuir o seu ser, o seu interior, a sua mente, seu coração, e fazer de você uma nova criatura. Uma criatura que tenha a visão da grandeza de Deus, para que você não fique perdido ou envolvido com as pequeninas coisas desse mundo. Deus quer que você tenha uma visão ampla, plena, total, para que Ele possa ser glorificado na sua vida. Eu era uma pessoa extremamente nervosa, eu tinha muitos complexos, eu me sentia inferior a todo mundo. Todo mundo que eu olhava era melhor do que eu, era mais bonita do que eu não gostava do meu corpo, eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava do meu jeito. Tudo em mim eu via um defeito. A questão de nervosismo, eu batia muito nos meus irmãos sem ter motivo, brigava muito. E eu percebi que eu tinha dentro de mim uma mágoa, tinha um ressentimento do passado, que eu sofri, uma tentativa de abuso na minha adolescência. E eu não queria admitir para mim mesma que ficou uma marca em mim, né? Tanto é que depois eu vim a casar e eu percebi que eu não conseguia expressar os meus sentimentos de fato e de verdade, mostrar realmente para o meu esposo que eu o amo, demonstrar carinho devido a isso. Então eu era assim, fechada, era séria. Costumavam falar os poucos que ficavam à minha volta, falavam que eu era muito antissocial, que eu não me dava bem com ninguém, que eu não conseguia me expressar. Então foi quando eu cheguei aqui e comecei a fazer as correntes, né? Fiz a corrente para poder me mudar, para transformar, para eu conseguir me abrir. E aos poucos, sim, fui mudando, eu consegui, como que eu posso dizer, me familiarizar melhor com as pessoas, fazer novas amizades. Foi através das correntes, desse acompanhamento, que isso foi mudando dentro de mim. E foi quando eu tive essa oportunidade de fazer o jejum de Daniel. Veio o jejum de Daniel e foi quando eu vi ali essa chance, né, de fazer a mais. Porque, querendo ou não, tinha mudado algumas coisas, tinha acontecido algumas melhoras, sim, mas tinha coisas que tinha que haver uma mudança ainda dentro de mim. E foi no jejum de Daniel que eu meio que mudei tudo. Fiquei sem mexer no celular, fiquei sem mexer na internet, sem saber o que estava acontecendo no mundo à minha volta. Eu assistia muito filme, eu tinha um vício muito grande de assistir novelas, às vezes deixava de fazer as minhas coisas, os meus deveres da casa para assistir novela, parava tudo que tinha para fazer, das minhas responsabilidades para ficar assistindo. E durante esse jejum realmente houve uma mudança, uma transformação, porque foi no jejum que eu me fortaleci, eu me enchi do que faltava, me veio uma força maior que me deu ânimo, que me deu paz, que me encheu de alegria, porque realmente com complexos que eu tinha me fazia muito me sentir inferior, então muitas das vezes nada estava bom. E no jejum eu curei isso. Hoje eu me valorizo, hoje eu consigo demonstrar carinho, consigo cuidar mais do meu esposo, da minha família, das pessoas à minha volta, demonstrar o amor que antes eu não conseguia. Os complexos que eu tinha no passado, hoje eu não tenho mais. Tudo isso só aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo. Pois é, isso que tem que acontecer com você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Eu sei que você diz, eu creio em Jesus, eu tenho Jesus, já aceitei Jesus como meu Senhor, sabe? Eu tenho
uma convicção da minha salvação, graças a Deus por isso. Graças a Deus. Mas, se você é aquela pessoa que, embora com essa fé que você diz ter, embora você tendo essa convicção pessoal, ainda assim é uma criatura deprimida, você é uma pessoa medrosa, você é uma pessoa nervosa, você é uma pessoa insegura. Então, você precisa se libertar dessas fraquezas, dessas debilidades. Não quero dizer que isso seja um demônio, você tem um demônio, não é isso. Mas essas fraquezas, essas debilidades, essa depressão, esse medo, essa angústia, são sintomas maus, é ou não é? Você gosta deles? Claro que não. Então, como é que você muda essa situação? Quando você mergulha no mar do Espírito Santo. Mergulhar no mar do Espírito Santo significa o seguinte: você se entregar 100%, totalmente, para o Senhor Jesus. Você abraçar a sua causa. Mas, bispo, eu já entreguei minha vida para Jesus lá no altar. Eu sei. Mas você entregou quando você estava na igreja, no templo ou na igreja. Porém, quando você saiu, sem querer você o deixou de lado. Sem querer você deixou na igreja e continuou vivendo a sua vida segundo a sua vontade, seguindo os desejos do seu coração, fazendo aquilo que a sua carne gosta. Ah, mas eu creio em Jesus, eu sei. Mas então, bispo, o que está de errado? O que está de errado são os problemas que você está enfrentando, que não são sintomas do Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, você vê essa jovem que deu o testemunho. Ela era deprimida, ela era uma pessoa que não se comunicava com ninguém, era uma pessoa muito fechada, uma pessoa nervosa, uma pessoa que não conseguia exprimir o seu amor pelo seu marido. Por quê? Porque ela carregava consigo marcas do passado. Ora, quando o Espírito de Deus vem sobre nós, ele elimina tudo isso, elimina todos esses sintomas. Primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa é encher de paz. É a primeira coisa. Primeira coisa é a paz. Você tem paz. Aliás, a paz é um sinal da presença do Espírito Santo em nós. É um sinal evidente, sensível do Espírito de Deus em nós. Você recebe paz. Mas não é uma paz naqueles momentos deliciosos que você está na igreja. Não. É uma paz que permanece independentemente das circunstâncias em que você vive. Você pode estar vivendo numa guerra aí fora, na luta pelo pão nosso de cada dia, na sua guerra pessoal, mas dentro de você há uma perfeita paz. E eu posso falar isso porque quando eu fui preso, quando eu fui jogado dentro do camburão, o que aconteceu? Embora havia aquela buzina, né? A polícia, homens armados de metralhadoras e tal, e brutamontes, e eu sou uma pessoa magra, eu sou uma pessoa quase que indefesa fisicamente. Mas eles me jogaram como um passarinho na gaiola. Você pensa que eu chorei? Você pensa que eu amaldiçoei aquele momento? Não. Dentro de mim havia paz, havia conforto, havia consolo. Eu estava tranquilo. Mas os policiais estavam nervosos, eles estavam sem saber o que fazer. A minha presença lhes fazia mal.
mas a presença deles não me fazia mal. Você vê como é que é a paz com a presença do Espírito Santo. Eu nunca esqueço desse detalhe. E, inclusive, um deles estava com a algema nas mãos para me algemar, e ele esqueceu, a algema caiu assim no chão. E ele nem notou. Olha, eles estavam tão perturbados, que eles não tinham consciência do que estava acontecendo. E eu via tudo aquilo, quer dizer, o diabo manifestando de forma bem visível, mas eu estava em paz. Então é assim, minha amiga, meu amigo, eu posso falar sobre o Espírito Santo. Quando ele vem sobre nós, ele não fica em nós apenas quando o dia está bonito, o sol está lindo, não. Ele fica com a gente nas tempestades, nos desertos, nas aflições, nas angústias, nas horas mais amargas da vida, nas horas de aborrecimentos, nas horas de conflitos. Ele está ali com a gente. E a paz dele não sai, porque a paz dele é a presença dele. Então a presença do Espírito Santo é a paz. A paz que o mundo almeja, que jamais vai ter, a paz que é de Deus, é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Ele é o Espírito da paz. Então, quando a pessoa o tem, ela está em paz consigo, sempre está em paz consigo. Sempre ela está em paz consigo. Eu quero até, inclusive, aproveitar a oportunidade e convidá-lo para esta quarta-feira aqui no Templo de Salomão às 8 da noite. Nós estaremos tratando desse assunto. Você que é uma pessoa que vive sem paz, que tem estado em conflito íntimo, você sabe, não precisa ninguém dizer. Mas o bispo, eu falo em língua estranha. Você pode falar em língua estranha, mas se dentro de você há conflitos, então você não tem o Espírito Santo. Você não tem. Desculpa ser tão franco, mas essa é a realidade. Porque quem tem o Espírito Santo, dentro de si tem paz. Permanente. Permanente. Tudo bem que você enfrente lutas, problemas, dificuldades, mas a paz não sai dali não, porque ela é a presença de Deus. É um sinal evidente da sua presença em nós. Então, nesta quarta-feira, aqui no templo, às 8 da noite, nós estaremos trabalhando para que você que está me ouvindo, que não tem paz, venha tê-la em toda a sua plenitude, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Muito bem, gente, muito bom. Graças a Deus. Eu falo que se você tem o Espírito de Deus, você tem a paz. Se você não tem o Espírito de Deus, você não tem paz. Eu sou muito radical quanto a isso. Ou é ou não é. Ou se Deus é comigo, eu tenho paz. Se Deus não é comigo, eu não tenho paz. Agora, é claro, eu enfrento dificuldades. Eu enfrento lutas todos os dias. Eu enfrento desertos. Mesmo assim, o Espírito está comigo. Lembra você que quando Jesus foi para o deserto ser tentado, ele não foi levado pelo diabo, ele foi levado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem o conduziu para o deserto. Quer dizer, a paz ia com Jesus. Ele foi tentado, mas ele resistiu, ele venceu a tentação, venceu Satanás face a face. Por quê? Porque ele estava no Espírito, ele estava com o Espírito Santo estava com ele. E essa é a diferença. É por isso que nós temos batido na tecla para as pessoas investirem na busca do Espírito Santo. Você está me ouvindo aí, senhora, senhor? A senhora que, por exemplo, está aí com a sua vida toda apertada, toda amarrada, casamento todo desconjuntado, é como um quebra-cabeças, né? Enquanto umas estão lutando para salvar o casamento, você está lutando para se desvencilhar do seu marido ou se desvencilhar da sua esposa. Essa é a realidade. Então, muitas pessoas ficam nessa luta constante dentro de casa. Por quê? Porque falta o Espírito de Deus na vida dessas pessoas. Essa é a verdade.
Não tem outra explicação. Mas, bispo, por que a minha vida não vai para frente? Olha, de repente eu vou muito bem, eu estou indo andando, a minha vida desenvolve, legal, mas de repente eu caio e volto tudo de novo aquilo que eu sofria. Por quê? Porque você não tem o Espírito de Deus. Só isso. Você não tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o Espírito da fé. Você pode ter até fé. Deus empresta a fé para a gente. Mas Ele empresta a fé para que nós tomemos posse do Espírito da fé. Ele não nos dá fé para que nós venhamos tomar posse desse mundo. Embora Ele permita que pela fé nós venhamos ser prósperos, abençoados, que nós venhamos ser ricos, que nós venhamos ser saudáveis, que nós sejamos felizes. João, o apóstolo do amor, lá na sua 3ª epístola, ele diz assim para o discípulo dele, Gaio: amado Gaio, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Quer dizer, o apóstolo João, que era o apóstolo do amor, que era o apóstolo do Espírito Santo, ele foca a prosperidade, ele foca a saúde, ele foca a alma. A alma. Então, amiga e amigo ouvinte, se você está envolvida ou envolto num problema, num dilema constante, interior, problemas espirituais, problemas de nervosismo, depressão, medo, angústias, você guarda mágoas, você é uma pessoa triste por natureza. Minha amiga, meu amigo, é porque lhe falta o Espírito da vida, o Espírito do Altíssimo, o Espírito da paz, o Espírito do verdadeiro amor, não desse amor fajuto, mentiroso que existe por aí, não, é o amor puro e verdadeiro em toda a sua grandeza e glória. Quando você tem o Espírito da fé, que é o Espírito Santo, você se torna uma fonte a jorrar, você se torna uma fonte de fé. Você passa a fé para outras pessoas, ainda que você enfrente problemas. Você transfere paz para as pessoas porque você tem o Espírito da paz. Minha amiga, meu amigo, nesta quarta-feira nós estaremos aqui no Templo de Salomão às 8 da noite, fazendo orações e orientando as pessoas que querem aprender como tomar posse, como ser possuída, melhor dizendo, pelo Espírito da fé. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Já fui casado, por 5 anos, não deu certo, e sempre pelos mesmos problemas. Muita briga, desentendimento, falta de diálogo, e durante todo esse tempo, vários relacionamentos, eu não conseguia aprender isso, não conseguia entender que faltava diálogo, faltava compreensão, faltava parar, pensar, Então, foram mais de 4 ou 5 relacionamentos, um atrás do outro, e nenhum deu certo. Como que era, então, o seu relacionamento com a Fernanda? Conturbado, como todos os outros. No início, tinha problema com vício, com vários vícios. No limite do meu vício, que eu resolvi me abrir com ela e falei, olha, eu tenho um problema.
E ela, na verdade, ela já sabia que tinha alguma coisa que eu não contava, e isso causava muitas brigas. Eu era muito nervoso também, por causa dos vícios, por causa de droga, né? Então era um nervosismo extremo, e mesmo com tudo isso eu não enxergava. Ele falava que estava indo para casa, eu já não confiava mais. Falava que estava indo trabalhar, eu já não confiava. Eu ia para a faculdade, eu ligava de 5 em 5 minutos para ele, para saber se ele tinha saído do trabalho, se ele já estava em casa, se ele estava na rua, se estava no carro, onde que ele estava. Eu achava que ele estava conhecendo outra pessoa. Até que chegou no limite de nós dois, né? Depois de muitas brigas, empurrões, xingamentos diante da nossa família. E até que a gente resolveu começar a frequentar a terapia, né? As palestras, a gente começou a entrar dentro da gente, eu comecei a enxergar os erros, né? Enxergar que partia de mim, né? Ela também tinha os erros dela, também não sabia conversar, mas vinha de mim. Então eu precisava de uma orientação, eu não tinha orientação sobre isso e não tinha direção nenhuma. Então isso foi a grande transformação, a gente saber se abrir um com o outro, né? E quando vê algo errado, já aprender a detectar, né? Detectar logo de cara, e não deu para falar durante o dia, mas chega à noite a gente procura sentar, falar, não gostei disso. Antigamente não, falava, não gostei disso, pronto, o quê? O que você não gostou? Pronto, ali acabava, não tinha conversa. Então essa eu acho que foi a grande transformação, tanto para mim quanto para ela. A princípio, a gente conversou, eu falei para ele, você está num momento assim que sozinho você não vai conseguir. Peguei tudo que era dele em relação a cartão, tudo que era relacionado a dinheiro, conversei com a mãe dele, com a família dele, e falei, vocês estão proibidos de dar dinheiro para ele, porque ele está num momento assim muito crítico. E aos poucos, assim, com o tempo, eu fui soltando devagarzinho, né? Ele dava, meio que pedia satisfação do que ele estava fazendo, como que ele estava fazendo, ele foi me dando, e aos poucos eu fui confiando. Hoje a gente tem a vida totalmente transformada. Há quanto tempo você está limpo do vício? Há 1 ano e 4 meses, mais ou menos, dessa época para cá. As mentiras? Também, tudo veio num pacote. E eu consegui passar essa confiança para ela, porque eu realmente falava para ela, eu estou em tal lugar, e ela até comprovava, e eu estava realmente, então, aos pouquinhos foi voltando a confiança. Hoje está muito bem, muito transformado, né? As pessoas que nos acompanharam desde os momentos das brigas, das agressões, tudo, hoje, até mesmo depois do nosso casamento, eles notaram a diferença. A gente conseguiu, né, passar um pouquinho para as pessoas do que a gente passou. Tá vendo? Viu? Um casal com problemas cruéis, conturbados, mas ao participar dessa palestra, a palestra da família, a palestra do casamento, o casamento blindado, então o casal acabou se acertando e hoje conseguem transferir para outras pessoas suas experiências amargosas e a experiência gloriosa que é o Espírito de Deus. Minha amiga, quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente vive em paz. E quando o casal tem o Espírito de Deus, então, ainda que eles tenham as suas diferenças, mas eles vivem em paz. Não há conflitos, não há contendas, não há brigas, não há discussões, não há agressões. Por quê? Porque o Espírito que um tem, o outro também tem. Agora, quando a pessoa tem um Espírito Santo, o outro tem um outro santo, que não é o Espírito de Deus, aí a coisa pega. Porque há conflito, é como a carne e o espírito. Há um conflito da carne com o espírito. Assim também, quando duas pessoas têm santos diferentes, você sabe, né? Você sabe aquela história, né? O meu santo não dá com fulano. Fulano, o santo dele, não sei, eu não tenho paciência com o santo dele. Eu não consigo conciliar. O camarada é chato, ou a minha mulher é chata, o meu marido é chato. Olha, eu não sei o que fazer, porque os santos não combinam. Inclusive, eu atendi um casal, uma ocasião, que ele disse para mim, ele na frente dela, os dois, ele disse assim: bispo, eu amo a minha esposa,
Eu não tenho vergonha de dizer que a amo na frente dela. E ela também confessou, eu amo também, bispo. Nós nos amamos, mas nós não conseguimos ficar juntos. Sabe, parece uma coisa. Quando a gente está bem e a gente monta a casa, o apartamento e começa a viver junto, é uma briga danada. Sabe o que nós fizemos? Nós passamos a morar separados. Cada um tem o seu apartamento. Eu vou visitá-la, ela vem me visitar, mas nós não conseguimos ficar sob o mesmo teto. Por quê? Porque havia um espírito, uma entidade que não deixava os dois se unirem. Porque existe o espírito familiar que também opera nesse sentido. Ele não deixa as duas pessoas se encaixarem, porque ele se acha dono de uma cabeça e não quer dividi-la com a outra pessoa. Esse é que é o problema. Esse é o problema. Então começa a criar problema com os dois, até dividir os dois. Mesmo assim, aquela pessoa não vai ser feliz no outro casamento, nem no outro, nem no outro. Não adianta ficar tentando que não vai ser feliz, porque tem uma força maligna dentro de si que toma a sua cabeça e faz daquela pessoa possessão do espírito mau. Ora, minha amiga, só o Espírito Santo para remover esse desgraçado desses espíritos e fazer com que a sua vida venha ter sabor, que você tenha paz. Aliás, eu queria fazer um convite agora, o bispo Renato Cardoso e mais a Cristiane estarão aqui no templo nesta quinta-feira desta semana. Mas, na semana que vem, conforme eu havia prometido, eles vão estar aí no Rio de Janeiro, na quinta-feira. Semana que vem, na quinta-feira que vem, dia 28, o bispo Renato Cardoso e mais a Cristiane estarão aí no Templo Maior. E você pode e deve se comunicar com o bispo João Leite ou o pessoal aí para dar maiores informações, para saber o horário que eles vão estar. Eu não sei o horário agora, eu digo o horário que eles vão estar. Mas é na quinta-feira da semana que vem eles estarão lá. Mas nessa semana eles estarão aqui, vão dar continuidade ao trabalho da palestra do casamento blindado. Inclusive, minha amiga, meu amigo ouvinte, neste sábado aqui, dia 23, às 10 horas da manhã, eu estarei conduzindo a reunião para líderes de igrejas. Você é um líder de uma igreja, de uma denominação, seja ela grande, pequena, minúscula, não importa. Você é um servo de Deus, você tem procurado dar o seu melhor para servir ao Senhor dos exércitos. Então, neste sábado, nós teremos aquele encontro aqui no Templo de Salomão. Nós realizamos esse encontro 2 vezes no ano. 2 vezes. E nós vamos realizá-lo neste sábado, às 10 horas da manhã. Inclusive, qualquer que seja a sua religião, você é uma pessoa que lidera, que dirige outras pessoas, que conduz ou procura conduzir outras pessoas a Deus, o Templo de Salomão é o templo do nosso Pai. O Pai é nosso, não é verdade? Então aqui é o templo para todos os povos, todas as religiões. Você é muçulmana, católico, espírita, evangélico, budista, você é judeu, não importa. Você é uma alma. Você é uma alma. E assim é que Deus vê você. E é assim que Deus nos dá a visão de você. Você é alma. Então, e se você é uma alma que quer levar conduzir outras almas à salvação, ao encontro com Deus, então vamos unir a nossa fé neste sábado e nós estaremos dando continuidade àquele trabalho de ajuda,
de orientação, de ensino, de revelação. Eu sempre procuro passar para as pessoas o melhor, o que Deus me tem dado. Eu tenho dividido minhas experiências, meus conhecimentos, as revelações que Deus me tem dado, eu as tenho dividido com todos, sem exceção, sejam evangélicos ou não, não importa, porque eu sei que todos carecem do conhecimento do Altíssimo. Então, neste sábado, você é o meu convidado. Agora, a reunião começa impreterivelmente às 10 horas, você deve chegar antes das 10 horas. Se você vier de automóvel, você tem um estacionamento gratuito. Se você vier de ônibus, de avião, de outro estado, procure chegar antes das 10 horas, porque 5 minutos para as 10 horas, nós fechamos os portões do templo, porque nós fazemos absoluta questão de ordem, disciplina. Nós temos hora para começar. Não temos hora para terminar, porque nós nos entregamos ao Espírito Santo, mas nós temos hora para começar. Então, às 5 para as 10, os portões fecham. E você, se chegar um pouco atrasado, você não vai poder entrar. Você pode participar de outra na igreja auxiliar que nós temos aqui do lado, mas no templo não. Se você quiser participar dessa reunião no templo, então, 10 horas, nós impreterivelmente começamos a reunião, às 10 horas em ponto. Então você já deve estar no templo antes das 10 horas. E não traga celular, não traga câmeras fotográficas, gravadores, porque nada disso é permitido a entrada no templo. Aqui o Templo de Salomão é um lugar de disciplina, de ordem. Nós nos entregamos à disciplina da fé, à disciplina do Espírito Santo. Não importa se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, não importa a sua religião. Não importa quem você é, se você é pobre, se você é rico, se é branco, se é negro, se você gosta, se você não gosta da gente, todos são bem-vindos, todos. Mas todos têm que se submeter a essa disciplina de chegar na hora certa, antes da hora, para que então todos possamos aproveitar o derramamento do Espírito Santo. Neste sábado, aqui, excepcionalmente, às 10 horas da manhã, em ponto. Eu falo 10 horas, que é o horário que eu começo, impreterivelmente. Às 10 em ponto, nós começamos a reunião. E os portões do templo vão fechar 5 para as 10, para que todos possam se acomodar, todos possam estar tranquilos, possam estar preparados para ouvir e beber do Espírito Santo. Neste sábado, reunião especial para pastores, para você que é padre, você que é reverendo, você que é bispo, enfim, seja lá qual for a sua religião, você é o nosso convidado. Em nome do Senhor Jesus.